Atenção, vamos aprender sobre o temperamento colérico. Tchan, 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 tchan. Dá um fundo musical aí, com rápido. Tchon, 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 tchon. Muito bem. O colérico é intransigente. É o temperamento ardente, vivaz, ativo, prático e voluntarioso. Sabia que tem pessoas que são práticos? Eles gostam da praticidade, facilitar as coisas. Já começaram a identificar-se aqui, certo? Muitas vezes é autossuficiente e muito independente. Já viu pessoas independentes? Tem pessoas que são dependentes de outros. Isso é uma característica de certos temperamentos. E não é defeito, estamos falando de temperamentos. Mas o colérico é independente. Tá? Vou repetir, ele é vivaz, ardente, ativo, prático nas coisas, tudo resolve praticar. A minha esposa é muito prática nas coisas, sabia? Mas Socorro é. Ela gosta de tudo prático. E voluntarioso. Muitas vezes é autossuficiente e muito independente. Sua tendência é ser decidido e teimoso. Firme. E ele vai defender a sua ideia. Essa é uma característica do colérico. Tendo facilidade em tomar decisões para si mesmo, assim como para outras pessoas. Ele toma decisões tanto para ele como para os outros. Esse é o senhor colérico. O senhor colérico, ele floresce na atividade. Na realidade, para ele, a vida é atividade. Então, ele vai estar sempre em atividade. Já vi que tem pessoa que não para, né? Não consegue ficar quieto, ele sempre está fazendo alguma coisa. Ele não precisa ser estimulado pelo meio que ele vive. Pelo contrário, é ele quem estimula o seu ambiente com ideias, com planos e ambições infindáveis. Então, ele tem muita ideia, ele sempre está influenciando com planos, né, com as suas ambições infindáveis. A sua atividade não é sem objetivo, já que ele possui um cérebro, né, ativo, perspicaz, prático, capaz de tomar decisões instantâneas. Sabe, pessoas que rapidamente tomam decisões, rapidamente assim ele resolve. Tem outros que têm dificuldade, não toma decisões instantâneas. E nós precisamos conhecer essas qualidades nas pessoas, porque às vezes as pessoas brigam, mas por que tu não já fez? Ou por que tu não já agiu? Ou por que não tomou? Porque ele não tem aquele temperamento. Tem que entender que o outro não é assim. Você está me entendendo? Se a gente compreender isso melhor, nós vamos viver melhor uns com os outros. Porque você não pode forçar o outro a ser igual a você, ou pensar igual a você, ou ser igual a você. Não tem como. Cada um é um tipo. E aí é obrigação nossa. A gente vive melhor quando compreende melhor o outro. Então, está entendendo a característica do colérico, irmão? Vai gravando aí. Capaz de tomar decisões instantâneas, mas perfeitas, ou estruturar projetos lucrativos de grande alcance. Uma característica do colérico, ele não vacila sob pressão. Porque tem pessoas, se pressionar, ele recua. Colérico não. Ele aguenta a pressão. Então, você vai entender isso. Ele não vacila quando é pressionado, né? Toma uma atitude definida diante de problemas e muitas vezes encontramos em campanhas contra injustiças sociais ou situações prejudiciais à moral. Não se amedronta diante das adversidades. Pode vir o que vier, ele enfrenta. Está vendo que tem uma diferença do colérico para o sanguíneo? Tem diferença, certo? Possui uma firmeza inabalável e frequentemente obtém sucesso nas coisas que ele faz, onde outros fracassam. Quer dizer, em situações que outros fracassam, o colérico tende a ter sucesso.
nas suas coisas que ele faz. Não porque seus planos sejam melhores, mas porque ele continua insistindo. É daquele que insiste, não desiste. Fácil. Isso é uma boa coisa. Isso aí é importante. Certo? Quando os outros já desanimaram e desistiram. Se existe alguma verdade no ditado, os chefes nascem, não são feitos, então ele é um chefe nato. Certo? A natureza emocional do senhor colérico é a parte menos desenvolvida do seu temperamento. Olha só essa característica do colérico. Ele não se compadece facilmente dos outros. Ele não chora. Ele fica até sem graça quando ele vê alguém chorando na frente dele. Tu já viu gente que é assim, né? A pessoa pode estar lá emocionada e ele está tranquilo. Para ele não faz diferença. Isso é uma característica do colérico, certo? Então ele não se compadece facilmente dos outros, nem demonstra ou expressa compaixão com espontaneidade. Muitas vezes ele fica encabulado e constrangido com as lágrimas alheias, quando as pessoas estão chorando diante dele. Ele não aprecia muito as belas artes. Seu interesse primordial era com os valores utilitários da vida. É hábil em reconhecer oportunidades. Sempre está vendo uma oportunidade, alguma coisa para eles. Olha, está ouvindo, Guilherme? E igualmente capaz de discernir o melhor meio para fazer uso delas. Possui um cérebro bem organizado. Essa é uma característica do colérico. Não é dado à análise, prefere uma avaliação rápida e quase intuitiva. Portanto, tende a encarar o objetivo pelo qual ele está trabalhando sem ver as armadilhas e obstáculos em sua trajetória. Certo? Possui a tendência a ser dominante e até tirânico, se ele não for assim bem trabalhado. Ele domina a situação, domina o ambiente, domina na família, certo? E não hesita em utilizar-se das pessoas para atingir seus fins. Muitas vezes é considerado um oportunista. E você sabe que tem uns deles que, se você... é muito bom de coração. Por exemplo, tem um que é firme, mas se tu tocar no sentimento, ele desaba. Chora mesmo. E se tem assim, ó, me dá essa camisa aí, ele arranca na hora e dá. Mas isso é o sanguíneo. Ou o colérico? Não, é mais para o sanguíneo, né? Entendeu? Porque ele age com o coração, né? Exato, porque já o colérico não. O colérico é mais fechado para a emoção. Ele é mais razão. O colérico é mais razão. O sanguíneo é firme, mas é mais coração. Percebeu a diferença? Pessoas que dão facilmente, chega, irmão, vai ali, ele não quer nem saber se ele tem, se não tem dinheiro, ele já chega, não, vamos lá, vamos resolver, precisa ir de carro, vamos, eu preciso disso, toma. Ele Gente, vocês conseguem ver as imagens das pessoas através dessas características, gente? Meu Deus! Muito bem, olha só, vê como a gente vai se identificando, né? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quando já adulto, é difícil para o senhor colérico alcançar a Cristo. Sabia que é mais difícil para um colérico alcançar a Cristo Jesus? Quando ele já é um adulto formado, só se for uma obra do Espírito Santo, certo? Por causa da sua atitude de autossuficiência. Ele acha que não precisa. Autossuficiente. Não tem muita gente assim? E de sua vontade férrea. Mesmo após ter se tornado um cristão, este espírito torna-lhe difícil confiar efetivamente em Cristo na vida cotidiana. Os cristãos coléricos provavelmente acham dificílimo compreender o que Cristo quis dizer quando ele falou: sem mim nada podeis fazer. Eu acho que é o versículo mais difícil para o colérico entender. E isso é bom a gente saber que tem na igreja. Os coléricos têm essas dificuldades. E agora? Certo? Não há limite para o que ele é capaz de fazer quando aprende a caminhar ao lado do Espírito e a viver em Cristo. Muitos dos grandes generais e líderes mundiais foram coléricos. Ele pode vir a ser um bom gerente, planejador, produtor ou ditador, e até um criminoso, dependendo dos seus padrões morais.
Dependendo dos seus padrões morais. Porque ele vai fazer de tudo para conseguir o fim que ele deseja. Essa é uma característica do colérico, certo? Tal qual o senhor sanguíneo, o senhor colérico é geralmente um extrovertido, mas o colérico é com menos intensidade. O sanguíneo é mais extrovertido de maneira mais intensa, mais abrangente, certo?